apresentações. Vou começar falando, meu nome é Laura, sou uma mulher branca, meu cabelo tá preso para trás, com um grampinho dourado. Na minha orelha esquerda tem alguns piercings e um brinquinho dourado, na orelha direita tem o piercing do Tragos e o brinquinho dourado também. Tenho piercing no nariz, tô com delineado verde, uso óculos, tô com gloss, tô com um colarzinho de prata aqui com as miçanguinhas do meu nome, uma pullover do outro brechó que ia participar, mas infelizmente não teve como. Atrás de mim tem uma parede branca com uma mesinha de estudos e em cima tem alguns dos meus croquis e alguns manifestos lá. E aqui nessa parte do outro lado tem uma cortina branca. E é isso. Eu tenho 20 anos. Pode ir a próxima. Meu nome é Melissa, eu tenho 24 anos, eu sou mulher branca, tenho cabelo cacheado, franjinha curta, eu tô usando fone, tô com um brinco de coração na orelha, tô usando um microfone aqui na minha frente, o meu fundo é branco, tem um pedacinho de um quadro que eu fiz, um quadro colorido, e um pedacinho da camiseta do meu namorado, a camiseta listrada. Eu sou Ana Oliveira, tenho 26 anos, estou usando um blazer branco, brincos de pérola nas duas orelhas, um fone de ouvido na orelha direita, piercings também nas duas orelhas, tenho piercing no nariz, dois colares, e no fundo tem cortinas da minha casa e o teto da minha avó. Então, né, gente, era que meu nome ele tá escrito Sol, né, mas meu nome é Larissa também, mas é para os mais íntimos. Eu sou uma mulher branca, tô com meu cabelo cacheado preso, tenho um piercing na boca, aqui no arco do cupido, tô com um alargador na orelha direita, algumas argolas, um cropped de oncinha, e no fundo tem uma cortina branca. Falei minha idade? Falei, né? Eu tô com 20. Arrasou, gente. Então, eu queria que a Melissa começasse falando um pouquinho pra gente do que é um brechó, o que motivou ela a abrir o brechó dela, fazer as peças que ela faz são perfeitas, os drops que ela faz. Conta pra gente um pouquinho, Melissa. Então, eu criei a Achei Super Cool no início da pandemia, e eu, desde antes de entrar na faculdade, já gostava muito dos movimentos de brechós, de garimpo, de bazar de igreja, sempre fui adepta e sempre gostei muito por ter essa possibilidade de explorar peças que são atemporais, né? Às vezes uma coisa é super tendência, você consegue achar num brechó uma peça, por exemplo, dos anos 80 que está voltando agora. Para mim também é muito importante o lance de cada peça ter uma história, representar alguma coisa e a vida útil da peça ser durável. Eu fiquei motivada mesmo a criar minha marca quando veio a pandemia, e aí eu não tinha condição de procurar emprego na época, tudo estava fechado. Eu procurava alguma coisa para passar meu tempo, não pensava exatamente o que seria o meu emprego. Começou com, vou comprar uma máquina de costura, porque eu já sabia costurar desde a faculdade, porque eu quero melhorar minha costura e quem sabe eu faço algumas coisas e vendo, mas não imaginava que ia se tornar o que é hoje. Nisso eu comecei a explorar os bucket hats, que eram bem, até hoje é moda, mas no início da pandemia você via muito pessoal ensinando no TikTok, fazendo e tudo mais. Outra informação importante é que eu sou adepta ao TikTok, eu aprendi muita coisa de moda lá. E que eu ganhei umas calças de alguns amigos, uma amiga minha que morava na época comigo, a Diana, me deu várias peças jeans dela que não serviam mais ou que estavam rasgadas, e aí começou daí a minha ideia de garimpar peças e transformar. Nisso eu criei a Achei Super Cool, que inicialmente era uma coisa mais customizável das peças que eu pintava à mão, às vezes eu não fazia grandes mudanças, só que eu fui entendendo que o que eu queria fazer era realmente poder trabalhar nessas peças. Poder fazer peças que eram tendências com tecidos de brechó, às vezes pegar um blazer e desconstruir ele. Então, assim, a minha ideia sempre foi trabalhar com o que já existe e fazer aquilo ter uma vida maior ainda. Fazer aquilo ser cíclico. Então, assim, às vezes eu faço uma peça no drop de hoje. A peça não vendeu, mesmo eu colocando de promoção, não vende. O que eu faço? Eu pego essa peça e transformo em alguma outra coisa.
Tem peças que são menores, então eu recorto e uso os retalhos para fazer uma bolsa, um vestido. Então, nada fica parado aqui. Tudo eu tento transformar e criar uma coisa nova. Maravilhoso. Muito legal. Alguém quer falar pra gente um pouquinho do que é brechó? Eu vi que a Ana fez um post esses dias no Instagram dela, falando um pouquinho da história do brechó, como que surgiu, o porquê desse nome. Conta pra gente, Ana. Vixe. Então, eu fui dar uma pesquisada para entender a origem mesmo e, resumindo, o brechó começou há muito tempo, anos 90, aqui no Brasil, pelo Rio de Janeiro. Mas antes que se deu origem a isso de revender peças foi na Europa, que é conhecido hoje como mercado de pulgas, porque na época era qualquer coisa que eles colocavam à venda, tipo coisa de casa, a Cruz Vermelha, que foi pós-guerra, e aí eles não lavavam, não tinha esse cuidado que hoje existe na maioria dos brechós. Então, lá ficou conhecido como mercado de pulgas pela variedade por causa dessa falta de higienização. No Brasil, chegou com o Belchior, que foi o primeiro a vender no Rio de Janeiro peças de segunda mão. E o principal era roupa, vestuário, acessório, mas tinha também coisa de casa, antiguidade, essas coisas. E ele tinha várias franquias com o nome Belchior. Só que as pessoas não conseguiam falar o nome. E aí, com o tempo, evoluiu para brechó. E aí, daí para frente, a história vai sempre graduando, né? E nós chegamos onde está hoje. Hoje tem peças de segunda, terceira mão no brechó aí, não é só segunda. E com várias outras vertentes, tipo, transformar antiguidade, garimpos que são mais cuidados, garimpos que ainda são menos cuidados. Enfim, é muito democrático o universo do brechó, porque tem vários, tem os brechós de luxo também, então assim, é muito variado. E isso é uma coisa muito interessante do universo dos brechós, a complexidade e toda essa democracia que envolve o mercado. Eu queria acrescentar uma coisa que eu achei muito interessante, que desde o início da pandemia até o ano de 2022, o mercado de segunda mão é o que mais cresce. Então, eu acho isso muito legal. Maravilhoso. As pessoas realmente estão Muito entendendo legal. que roupa tem valor, que não é algo descartável, não é algo para você usar, sei lá, uma semana jogar fora, como se fosse uma tendência, como se fosse não, né? Como uma tendência que a sociedade hoje prega, que a gente tem que ter um descarte mais rápido, um consumo mais rápido e por aí vai. As pessoas entendem que a peça tem valor e isso é incrível. Sol, conta um pouquinho pra gente da sua história com os brechós, desde criança você é apaixonada, desde pequenininha você usa. Então, eu comecei a consumir de brechó desde muito pequena, por causa da minha tia, que é design de moda, e a minha avó, que ela é costureira, né? A gente ia lá, eu lembro, assim, tipo, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos, de ir num brechó lá perto do Serra mesmo, sabe? Naquela época eu não consumia essa roupa, era, tipo assim, artigo de esporte, brinquedo, móveis, era tudo isso. E aí, então, né, desde bem pequena, consumindo por ali, eu comecei a criar o meu estilo dentro daquilo, sabe? Eu lembro de entrar, assim, em brechós lá da região do sul mesmo, do sul, ó, do centro, eu ia como um lugar místico, assim, saca? Tipo, me imaginar dentro das roupas, de poder criar coisas novas, de ser original, era nesse sentido. Então, o tempo foi passando e aí eu só fui consumindo, fui comprando nos brechós. Depois de uma certa idade, eu acho que por conviver com essa minha tia, minha avó que tem um ateliê, né? Comecei a querer customizar as minhas roupas também, sabe? Ter algo só meu, tipo assim, a marca da Sol. A Sol pela Sol. Era nesse sentido. Maravilhoso. Ana, você sempre fala de comprar peças que vão ser realmente usadas na sua cartela de cores, aquelas peças que você olha e que você imagina inúmeras versões com ela. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, eu comecei com... Eu acho que essa história precisa ter o início, né? De onde veio tudo isso. Eu comecei a consumir em brechó há uns 8 anos, mais ou menos, 8, 9. 2017 fiz faculdade de moda também. E o que me alargou, me deu outra perspectiva de todo o universo da indústria da moda, do consumo e etc. E eu sempre achei a moda muito conflituosa dentro do seu universo inteiro. E tem todo um lado que é um lado que
escravocrata e capitalista e etc. E tem outro lado também que é muito transformador, que eu acho que essa é a maior potência da moda, o poder de transformação social a partir de algo pessoal. E aí eu falei, gente, não tem nada aqui que está me encaixando. E aí eu comecei a focar a partir do meu universo mesmo e com outras pessoas, fiz consultoria de estilo por um tempo. E aí eu comecei a tirar as regras das consultorias de estilo. Falei, eu acho que isso não funciona. E aí, na prática, eu comecei a passar para os meus clientes algo que eu já fazia comigo, que é observar. Observar como eu me sinto com a peça, como ela funciona para mim, como eu lido com ela. Coisas que você vai e compra e fala, nossa, eu acho incrível. Mas chega em casa, você olha para a peça, ela é muito bonita, mas não tem uso. E aí, hoje, eu tenho um guarda-roupa que ele é completamente... Eu não consigo achar a palavra, mas ele está muito bem alinhado. Eu uso peças, tons pastéis, branco, tem os acessórios que eu gosto de usar, então eu tenho uma lista de tudo que eu realmente não gosto e o que realmente não funciona. Tem coisas que eu olho e falo, lindo, achei incrível, mas eu não trago para casa porque não é algo que é lindo para mim, para o meu uso. E sempre que eu vou comprar, eu penso, combina com quais peças que eu tenho, que muda aquele pensamento de, vou comprar uma blusa para combinar com uma calça, só que eu não tenho a calça, aí eu vou ter que comprar a calça. Aí eu vou ter que comprar o casaco. E, diferente disso, eu sempre faço outra pergunta. Eu vou usar isso com o que eu tenho dentro do meu guarda-roupa? Essa cor, ela me dá quantas possibilidades? Então, sempre eu vou pensar nisso. Por mais que na hora que a gente está muito eufórico e às vezes você acha uma coisa super legal e dá uns pulinhos e fala, quero muito, aí eu vou, experimento, racionalizo isso e depois eu tiro. Porque, para mim, não faz sentido. E eu aprendi que respeitar aquilo que a gente é, a nossa identidade, e isso é muito, e da maneira como você escolhe comprar, a maneira como você escolhe repetir roupas quantas vezes forem necessárias. Eu, particularmente, uso até, se eu gostar, até acabar. Ou passo para outro guarda-roupa. Isso é, sim, respeitar a sua identidade. Não tem nada a ver com ser brega, com tô fora de tendência, até porque tendências atualmente é só para vender. Excluindo todo o processo de criação, todo o processo de pesquisa, todo o processo de tecido, de descarte, que é uma coisa muito grande, que se resume simplesmente a uma propaganda que quer vender desejo. Então, hoje, o que eu prego muito é vender o desejo de autoconhecimento. Eu quero me conhecer, essa não é algo que eu quero terceirizar, eu quero realmente ver esse processo e entender o que funciona e o que não funciona para mim. Então, basicamente, isso é um dos pilares do que eu vivo e do que eu passo para quem eu posso. Muito lindo isso que você falou, né? E aproveitando e falando sobre uma das coisas que você falou, da questão de que, beleza, você pode até estar comprando sustentável, comprando de segunda mão e tudo mais, só que se você continuar no mesmo ritmo de consumo, como se você estivesse comprando de um fast fashion, já não é tão consciente assim. Porque, como você falou, às vezes aquela roupa não vai ser usável de acordo com o seu estilo, vai ficar parada no seu guarda-roupa, não vai ser circular, não vai ser realmente a sua essência, entendeu? Então, você vai estar consumindo desenfreadamente, mesmo que de segunda mão, isso não é tão legal assim, né? Uma das coisas interessantes que eu faço, por exemplo, e principalmente para quem está no começo, que eu acho que é mais difícil, que é mais uma troca de mentalidade do que uma troca de consumo. Você precisa virar uma chavinha dentro da sua cabeça primeiro para depois ir consumindo. Aí o que eu geralmente proponho entrou alguma, sai outra. E seu guarda-roupa precisa ser 100% usado. Se ele não é 100% usado, você tem dinheiro parado. Aí eu já pego pelo dinheiro. Você não gosta de gastar dinheiro, jogar dinheiro fora, né? Então, isso aqui tudo é dinheiro. Quanto foi? 20, 40, 100? Às vezes tem R$1.000 parado dentro do guarda-roupa. É verdade. E existem muitas possibilidades. Vender para um brechó, trocar com um amigo, que vai fazendo isso rodar. Desde que não fique parado e nem vire um acúmulo, né? Que aí realmente é só uma troca de formas de consumir e não uma troca de mentalidade. Isso eu acho mesmo. que consumir de brechó é uma mentalidade que precisa ser mudada, que envolve muito aspecto. Com certeza. Vocês têm o guarda-roupa circular de gostar de trocar com a família, com amigos? Vocês usam muito isso? Porque eu particularmente uso muito. Vira e mexe, eu faço uns garimpos no guarda-roupa da minha avó, da minha mãe, tá do meu namorado. Já peguei várias camisas, eu gosto muito de usar camisão, sabe? E aí eu geralmente pego dele. E aí, vocês também são assim? Minha maior felicidade foi quando a minha avó abriu o guarda-roupa dela para mim.
porque tinha muita coisa diferente, de estampa, de tecido, de peça. E às vezes também eu ganho algumas coisas da minha prima. Até maquiagem, por exemplo, minha prima gosta muito. Então, por exemplo, ela compra uma coisa, ela viu que não usou, ela me dá. Então, eu acho muito legal, porque isso acaba mudando as coisas que eu estou acostumada a vestir, a usar. Então, tipo assim, abre minha cabeça para outras coisas. E eu acabo vendo coisas que são muito diferentes. Às vezes, se eu visse numa loja, talvez eu não compraria. Falar, não faz meu estilo. Só que eu vou muito pela história da peça. Então, tipo assim, aquela peça era da minha avó, ela usou com a mesma idade que eu tinha, então já muda tudo. E eu acho isso muito legal. Tanto que o meu amor por brechó, pelos garimpos, também vem muito disso. De eu estar usando uma coisa antiga, que às vezes é de um outro lugar, tem uma outra, já carrega uma coisa assim. Então, a peça não é só mais uma peça, não. Ela é cheia de história, ela tem um significado. E eu acho que isso conta muito. Com certeza, eu amo, inclusive peças com CGC que são realmente vintage, eu acho maravilhoso, porque tem história naquilo, entendeu? Tem valor naquela peça, tem conteúdo. Esse pullover, inclusive, ele tem CGC, ou seja, mais de 20 anos atrás, muito bom. É isso, pode falar. Então, né, gente, assim, eu acho que metade do meu guarda-roupa é roupa que era da minha avó, da minha bisavó, da minha mãe. Algumas peças eu fiz algumas modificações, né? Eu tenho um blazer meu mesmo, que ele é bem grandão, marrom. Eu amei demais o tecido dele, só que eu não gostei dos botões. Fui lá e troquei os botões. Então é nesse sentido também que eu também faço, sabe? Essa coisa da peça ter toda uma história também, ser de outra época, saca? E a gente conseguir encaixar no nosso estilo aqui e agora. É muito legal. Realmente, maravilhoso. Tem um assunto que às vezes é um pouco polêmico, eu já vi em vídeos do TikTok, de pessoas falando assim, você está comprando uma peça no brechó, você não sabe de quem foi, você não sabe a energia que aquela peça carrega e tudo mais. Só que as pessoas não entendem que se a gente está comprando de fast fashion, a gente está comprando uma energia totalmente pesada, né? Muito pior, nossa. Que as pessoas estão literalmente, sei lá, se acabando para fazer aquilo. Então, é outra pauta que a gente tem que falar bastante, conscientizar bastante. Tipo, gente, a gente faz uma curadoria para ir para um brechó, sabe? O fast fashion não, ele produz a peça, a pessoa em estados péssimos e coloca na loja. Isso, e coloca na loja e você compra daquele jeito mesmo e pronto, e acabou. Quando chega na loja, a peça já passou por tantas roupas, tantas mãos, que tipo, a pessoa fala assim, já foi de defunto, quem morreu. E daí? Morreu, gente. Sim, vou vestir, morreu, acabou, tá tudo gente. bem. Lava roupa é pra isso mesmo. exatamente. Se tiver mais uma coisinha, desinfeta. Mas uma coisa que eu sempre falo, gente, a peça que você usou pode ser uma peça piloto que eles colocaram para vender, que a modelo usou suada, ralou horrores lá. A modelista já pegou essa roupa, a costureira já pegou essa roupa, suando num galpão escuro, sem iluminação direito. Marca de sangue, criança, tem tanta coisa que já passou por essa peça que chega e você fala, novo. Nada. Nada de novo. Então, essa é uma coisa que, tipo assim, não faz o menor sentido. Não Pelo menos faz outra mesmo. pessoa antes de você viveu histórias com essa peça. Provavelmente histórias felizes, legais. Ou às vezes a pessoa comprou porque achou muito interessante, mas não usou. Então, a gente acha mesmo muito brechó que tem roupa com etiqueta ainda, nem foi usada. Então, vai depender muito. É uma mentalidade, né? Como eu falei no começo. Não tem como. E você precisa conhecer o todo dos dois universos. Como é feito e como é a cadeia do fast fashion, assim como é a cadeia também de garimpo de curadoria do brechó. Sim, exatamente. O brechó tem todo o cuidado, tem toda uma curadoria, né? Como o próprio nome já disse. E a gente sabe aí que são roupas cheias de afeto, não é como uma cadeia de fast fashion, que a gente sabe o quanto a produção é deplorável. E fora a função igual social do brechó também, né? Pode falar, Melissa. Eu ia falar que é igual você falou também, que tem muito da história, tem muito do que você vive com aquela peça, e é muito você ressignificar também. Para as pessoas que realmente acreditam nisso de energia, então está na hora de você virar a chave e entender que você também vai ressignificar aquela peça, você vai ressignificar os momentos que você vai viver com ela, que você vai fazer com ela.
Você pode fazer seus rituais com cristais naquela peça, o que for, isso não é desculpa, sabe? Com certeza. Eu vejo que muitas das pessoas que usam, defendem esse tipo de pensamento, na verdade, é porque elas não entendem o que é essa indústria do fast fashion, os males que aquilo causa, como é feita a produção de cada peça. Então, é só uma desculpa para a pessoa não mudar a forma de mentalidade de consumo dela. Sim, é tipo um senso comum, né? A rede do fast fashion do TikTok postou aquele meu vídeo que eu falei porque precisamos de uma revolução na moda. E, gente, os comentários basicamente senso comum e ignorância, sabe? Pessoas que não querem entender o que é, não querem mudar a mentalidade, não querem mudar a chavinha, como a Melissa e como a Ana falou, e não querem entender que aquilo se trata de um movimento, não só de consumo. Cara, é necessário que a gente tenha um senso crítico na hora de consumir, até porque a gente vive aqui, né, com o capitalismo. Então, assim, observar, de onde vem a sua roupa, saca? Para onde ela vai também é muito importante. Sim, qual é o propósito, né, da peça? Qual o valor que você está agregando para aquilo? Se você quer realmente comprar só por comprar, ou se você quer comprar para fazer história com aquela peça, entendeu? Para que ela seja realmente usável em todos os âmbitos da sua vida. Eu acho que no senso comum uma grande dificuldade para isso é também a questão de tudo que é entregue. Eu acho que tudo aquilo que só tem a parte bonita, porque o fast fashion não mostra produção. Bastidores. Os bastidores é só o muito fashion, o glamour e tudo mais. Então, por isso que eu acho, inclusive, muito importante o movimento do Fashion Revolution, porque mostra todo esse bastidor que não é mostrado para o público. E a maioria das pessoas, por exemplo, são pessoas que consomem, sei lá, aqui em Goiânia mesmo, na 44, por uma questão de renda mesmo, que não tem outra condição. E essas pessoas também não têm acesso à educação ao nível que elas conseguem colocar esse parâmetro crítico. Porque para elas sempre aconteceu, isso sempre existiu, principalmente pessoas que nasceram pós-revolução industrial. Então, chegou nesse mundo já, que é muito fácil consumir, que tem tudo. E os antes disso era muito difícil e agora é muito fácil. Eu acho que tem esse choque, e não entender tudo isso e a complexidade disso tudo faz com que o senso comum continue com os olhos fechados. Então, eu acho que é muito importante trazer comparativos, pessoas realmente vestirem e mostrarem que eu preciso também respeitar a minha realidade. Andando por esses brechós aí agora, nesse tempo que eu estive na estrada, eu percebi mesmo o quão grande e importante é a função social do brechó. Porque tem gente que só consegue comprar no brechó. E não é um brechó que provavelmente é igual a Achei Superfull, que tem uma curadoria, que já tem peças que são lavadas. São brechós tipo bazar mesmo de chão, porque elas não têm condições. E quando você vive numa bolha do capitalismo, você não enxerga isso. Você está lá olhando, vivendo a sua vida, todo mundo numa maior correria. Você não vai imaginar que lá na Bimboca da Parafuseta tem uma comunidadezinha que só consegue comprar roupa de R$1. Então, assim, eu acho que essa conversa ela é muito complexa. Não tem como ter uma dualidade. Existem muitos polos que envolvem o universo do brechó e o contra, que é o fast fashion. Isso que você falou da realidade das pessoas que conseguem comprar em brechós, eu percebia muito quando minha mãe mora em Belo Horizonte, então eu tinha uma listinha de brechós que eu ia, eram bazares de igreja mesmo, aqueles pequenininhos. E aí você percebe isso, que às vezes uma mãe com vários filhos fala, quando tiver uma peça assim, tal tamanho, você me avisa, que é pro meu filho, ele tá precisando de um tênis novo, é tal tamanho. Então você realmente percebe isso, que é o que a pessoa tem condição de comprar. Exatamente. E aí você vê que, por exemplo, nessa é uma questão complexa, mas tem gente, por exemplo, que não tem condição e por causa do fast fashion se endivida. E eu acho que não é feio você respeitar o seu orçamento. E também tem o lance de que você tá sempre sendo vestido assim, no que tá na moda, é muito um status de classe, né? Então, roupa, a gente vê que é muito mais além do vestir, ele representa alguma coisa ali, e é uma representatividade muito grande, isso significa muito. Com certeza. Exatamente. Gente, eu queria que essa live tivesse 2 horas. Ai, sim! Mas só tem 3 minutinhos.
Faltam 3 minutinhos Ia para o até nosso falar tempo sobre acabar. Alguém quer fazer mais um adendo? Quer fazer um resuminho aí para aproveitar os nossos 3 minutinhos? Ai, Não, difícil fazer um todo mundo já... resumo. É difícil, né? Gente, Então, eu sou estudante de ciências sociais aqui, sabe? Ai, complicado. Eu fico pensando sobre ruptura metabólica, saca? Porque, pô, o planeta, né? A gente não tem vários planetas, a gente só tem um. E aí a gente tá cagando nele, a gente tá poluindo tudo. sim, E com todos esses problemas ambientais, quem que vai sofrer primeiro? Justamente quem está em situação de vulnerabilidade social, quem é pobre. exatamente. É como o post que eu repostei ontem do Fashion Revolution, que fala que não dá para colocar o planeta Terra num carrinho de compras e só comprar um novo, né? A gente tem que cultivar e cuidar do que a gente tem, mudar os nossos hábitos, mudar o hábito em sociedade e começar a fazer a diferença, assim. Já tinha que ter começado há muito tempo, né? Já Mas, estamos atrasados já. exatamente. Mas A gente... uma coisa que eu fico muito feliz é porque, assim, eu acompanhava o Fashion Revolution da faculdade. E aí era uma coisa muito longe da minha realidade, assim, participar, tipo, ver isso de verdade. Aí ser convidada, tipo assim, você já vê que o seu trabalho, às vezes a gente acha que é muito pequeno, mas já está refletindo em algo, sabe? Eu fico muito feliz também quando eu vejo que algum amigo, alguma pessoa que eu nem conheço me para falar que tá vendo o que eu faço, que acha legal. Então, assim, é um trabalho difícil, um trabalho de formiguinha, é um degrauzinho pequeno de cada vez, mas a gente vê que a gente está tendo mais espaço para discutir isso. E eu fico feliz com isso, porque era uma coisa que eu não imaginava. Com certeza. Gente, falta um minutinho. E antes que a live encerre, que a gente estiver falando, quero mandar um beijo para todo mundo. Muito obrigada por todos vocês que aceitaram o convite, que estão aqui, batendo esse bate-papo maravilhoso. Tenho certeza aí que vai render no coraçãozinho de muita gente. Obrigada Obrigada pelo pelo convite, convite, eu fiquei Laura. muito feliz. Bacana, cara. Muito Então, até a obrigada, próxima. gente. Até a Beijo, próxima. fiquem bem. Tchau.